Como será que estão minhas metas para esse ano de 2026? E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Estou aqui no meu garden, tem um negócio secando ali. Vida real, né, gente? Tem que aproveitar o sol aqui nessa cidade, que não é sempre que tem, né? É engraçado que eu ainda não me acostumei com essa skin de vlogger, então eu tenho vergonha de sair aqui fora pra gravar. Tenho vergonha que alguém esteja escutando, por exemplo. Mas essa é uma das metas pra esse ano, inclusive, é ser consistente aqui no YouTube e também no TikTok. Mas enfim, eu tô aqui no meio da minha rotina matinal agora, eu vou pegar um café e a única coisa que falta pra mim fazer é escrever no meu diário. Eu já acordei de manhã, já tomei meu café da manhã, já fiz a minha conversação em inglês, que eu faço conversação em inglês com IA todos os dias. E agora eu vou escrever no diário e seguir com a minha rotina. O dia está bem bonito hoje, bem agradável, que nem falei pra vocês, né? Tem que aproveitar pra lavar e secar todas as roupas, porque aqui onde que a gente mora só chove. Gente, esse é o meu novo setup que eu vou usar pra gravar agora, o microfone da Boya, que vocês já conhecem. Antes eu tava usando o iPhone XR pra gravar tudo. Agora eu vou usar o meu iPhone 13 pra gravar, porque eu comprei um celular novo para os meus trabalhos, então eu basicamente não estou usando mais esse celular aqui para trabalhar. E é uma coisa que a gente pode falar também em outro vídeo ou no decorrer desse mesmo vídeo. Eu acho que eu não tinha mostrado para vocês ainda a minha lousa, que tá me ajudando bastante a me organizar. Eu gosto muito de ter um quadro visual das coisas que eu tenho para fazer. Hoje eu tenho que finalizar esse vídeo aqui, o vídeo 4, que é uma cliente minha que eu tenho. E eu tenho que finalizar esse vídeo hoje e possivelmente começar o vídeo 5. Eu tenho que finalizar todos esses vídeos e mandar tudo pra ela essa semana. Porque final de semana eu tenho um trabalho, um casamento e eu quero estar livre semana que vem desse conteúdo aqui. Porque a gente sempre tem trabalho, né? Aqui eu coloquei um calendário, né? Um hábito que eu tenho já faz tempo de ter um calendário físico junto comigo. Eu acho que isso traz um senso de urgência pra gente, de ter que fazer as coisas, e da mesma maneira você entende que você fazendo ou não, o tempo ele tá passando igual, então eu gosto muito de ter um calendário físico sempre junto comigo. E aqui meu cantinho de trabalhar que vocês já conhecem. Vou sentar aqui agora e escrever no meu diário. Antes da gente dar continuidade a sentar lá e escrever no meu diário, só queria falar pra vocês que a gente comprou o iPhone 16 Pro Max. Compramos para os nossos trabalhos até então, de 2024, até praticamente 2025 inteiro, a gente usava iPhone 13. O iPhone 13 normal, que é esse que eu tô filmando aqui pra vocês, acabei de mostrar, e o iPhone 13 Pro Max. E isso possibilitou, esses dois aparelhos possibilitou a gente a sair de 0 a 10 mil reais de faturamento. Então, pra vocês verem como o aparelho não é tudo, ele é sim muito importante, mas ele não é tudo. E finalmente agora a gente tá usando o 16 Pro Max, né? Deu uma melhorada na imagem. A gente que faz os conteúdos, a gente sente, né? Principalmente em ambientes com pouca luz, o 16 Pro Max ele dá um pouco mais de conta do que o 13. O 15 já é melhor nesse quesito. Mas a questão é que só basicamente a gente percebe, o cliente final, ele basicamente não percebe a diferença. Então, assim, é muito importante você saber o que você tá fazendo, você ter uma intuição ali na hora de fazer um vídeo, de produzir um conteúdo. Acho que essa é a parte mais importante. Se você sente que você tem isso em você, eu acho que você não deve esperar para começar, você não deve esperar ter o melhor aparelho do mundo, o melhor equipamento do mundo, porque provavelmente você já consegue começar com aquilo que você tem. Eu tenho me alimentado muito mal nos últimos dias, acho que final de ano é completamente normal, né? Inclusive vocês estão vendo, os sucrilhos aqui não é meu, é da Fernanda, tá? Mas o fato é que eu tenho me alimentado muito mal e eu tenho percebido, ao longo desse ano de 2025, na verdade, eu percebi que isso afetou muito a minha performance, a minha disposição, a minha vontade de fazer as coisas. E isso é uma das coisas que eu quero melhorar muito para esse ano, é a questão da alimentação. Tentar manter uma alimentação mais saudável, né? Eu percebi, eu fiz alguns testes ali no final de ano, e eu acabei percebendo que se eu adicionar um pouco mais de carne vermelha em
basicamente todas as refeições do dia, eu consigo me sentir mais saciada e também com mais energia. Eu tenho um problema sério de déficit de ferro no organismo e déficit de vitamina D, então uma coisa que eu quero fazer também é manter em dia os meus exames, né? Eu quero fazer os meus exames de sangue, fazer a suplementação, que a última vez que eu fiz a suplementação intravenosa funcionou muito pra mim, eu me senti muito disposta. Então é uma coisa que eu quero cuidar um pouco mais esse ano. Eu sinto que tá afetando muito na minha performance e eu quero trabalhar um pouco mais, eu quero ser um pouco mais produtiva nesse ano de 2026. E eu acho que esse é até um tópico importante pra gente falar, né? Que a gente vê essas pessoas aí na internet dando conta de tudo, muitas vezes. O cara é CEO de uma empresa milionária, né? O cara é médico, muitas vezes. O cara treina pra caralho, é triatleta, entendeu? Cuida da alimentação, faz uma caralhada de coisa, só que muito provavelmente ele levou tempo até ele conseguir ser consistente em tudo. E muitas vezes eu acho que você precisa ajustar primeiro uma área da sua vida para depois você partir para outra. E é isso que eu quero fazer agora no ano de 2026. Bom, agora é quase 1 hora da tarde, eu vou trabalhar um pouquinho, que tem pelo menos um vídeo que eu quero finalizar para uma cliente hoje, e eu falo com vocês mais tarde. Bom, já finalizei o vídeo aqui, já enviei para minha cliente para ela mandar possíveis alterações. Foi coisa rápida mesmo, era só finalizar o vídeo. Agora eu vou levar a Meli dar uma voltinha lá na rua, porque ela fica muito estressada dentro do apartamento. E depois a gente continua conversando. E outra meta que eu tenho agora pro ano de 2026 é estudar um pouco mais audiovisual. Eu trabalhei 2025 inteiro basicamente sem estudar. É claro que eu aprendi uma coisa ou outra, sempre que eu precisava eu pesquisava no YouTube, mas eu não me dediquei a isso. Então isso com certeza é uma coisa que eu quero fazer para esse ano de 2025. Quero aprender bastante coisa, quero testar aqui no YouTube, tanto aqui no YouTube quanto no meu trabalho também. Com certeza vocês vão ver os resultados. E outra meta que eu tenho para 2026 é documentar um pouco mais a minha vida e ser consistente, principalmente aqui no YouTube e também no TikTok. Eu comecei o ano passado esse canal aqui, eu não consegui manter a consistência aqui postando vídeo, produzindo conteúdo, e no TikTok foi a mesma coisa, eu comecei mais pro final do ano. Eu sinto muitas vezes que eu tenho tantos insights para compartilhar, tanta coisa boa para compartilhar com vocês, e às vezes eu vejo esses vlogs dessas pessoas com muito menos conteúdo do que eu, compartilhando mesmo assim e tendo muito mais visualizações que eu tenho, e talvez você também se sinta assim. Você talvez sinta que ou a sua vida não rende um bom conteúdo, ou que você talvez não tenha um insight tão bom assim, mas de repente você vê alguém fazendo um conteúdo com o mesmo insight que você tinha, com o mesmo pensamento que você tinha, ou às vezes pior do que o seu, e ainda assim fazendo e ainda assim tendo visualizações. E esse foi um dos maiores motivos que me fez parar de gravar. Eu não achava que eu tinha um bom insight, um bom conteúdo para compartilhar, e eu achava que a minha vida não rendia um conteúdo bom o suficiente. E aí eu tava assistindo, esses dias, super recente, um vlog de um youtuber que eu gosto muito, e aí ele tava gravando aquele vlog normalmente, enfim, andando pelas ruas e tudo mais. E aí eu falei, caramba, ele tem a vida dos sonhos e ele não se dá conta que ele tem. Ele normalizou isso. Literalmente, talvez a vida que ele leve hoje seria a minha vida dos sonhos no futuro. Ele normalizou tanto isso que parecia que a vida que ele levava nem era tão boa assim. É claro que a vida dos outros nem sempre é tão boa quanto parece, mas pra mim aquilo é um sonho. E aí eu me dei conta que a vida que eu levo hoje não só foi o meu sonho há 1 ano atrás, como pode ser o sonho das pessoas que estão assistindo esse vídeo.
Há um ano atrás eu estava no shopping sonhando em não depender mais do CLT. E um ano depois eu não dependo mais do CLT. Eu consigo monetizar uma habilidade que eu tenho. E eu consigo trabalhar de casa. Hoje mesmo eu sentei e finalizei esse vídeo aqui em menos de meia hora. E eu tenho mais trabalho pra fazer, mas não necessariamente eu preciso fazer ele hoje, se eu não quiser. Minha vida é muito tranquila, minha rotina é muito tranquila. Eu consigo fazer uma quantidade de dinheiro suficiente pra não depender mais do CLT. E essa era a vida que eu sonhava lá atrás. Só que muitas vezes a gente acaba normalizando demais e esquecendo que aquilo era um sonho da gente. E como que essa vida, que é uma vida que eu sonhei ter lá atrás, uma vida que possivelmente muitas pessoas sonham em ter hoje, é uma vida que não rende um conteúdo suficiente. Então sim, a minha vida pode sim render um bom conteúdo, os meus insights podem sim render um bom conteúdo, as minhas reflexões. Eu sei que sim, e a partir do momento que eu entendi isso, eu falei, eu preciso voltar a gravar. E esse é um dos principais objetivos que eu tenho para esse ano, é conseguir manter essa consistência aqui produzindo conteúdo, porque a minha vida e as minhas reflexões são boas o suficiente para documentar e para criar uma coisa legal aqui para vocês. E eu não sei se vocês perceberam, mas nesse vídeo inteiro eu foquei em falar coisas que eu quero fazer e não coisas que eu quero comprar, ter ou conquistar. Eu acho muito mais importante, muito mais válido você focar naquilo que você tem que fazer e não nas coisas que você quer ter. Eu acho que as coisas que você quer ter é uma mera consequência. Eu acho que é muito mais válido a gente focar em coisas que a gente tem que fazer. E assim, obviamente eu escrevi uma lista de coisas que eu quero comprar, coisas que eu quero fazer durante esse ano de 2026. Eu não falei tudo aqui. O ano passado eu fiz a mesma coisa e fiquei muito feliz porque eu completei mais de 50% daquilo que eu tinha me proposto a fazer, tanto coisas que eu queria comprar ou conquistar, quanto coisas que eu queria fazer mesmo. E uma coisa muito importante que eu queria enfatizar para vocês também é essa questão de que tudo leva tempo e que muitas vezes você estabelecer poucas metas ali para o período de um ano é o ideal, porque muitas vezes a maioria de nós, meros mortais, a gente não vive em um mundo onde a gente tem fácil acesso a todas as coisas. A gente precisa batalhar muito para ter as coisas e para ter oportunidades. Então acho que você se colocar num plano real mesmo, se colocar no mundo real e colocar metas acessíveis, coisas que são relativamente fáceis de você atingir, vai fazer com que você ganhe confiança e no próximo ano você queira completar muito mais coisas do que no ano anterior. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vlog aí do ano. Tem muitas coisas que eu quero fazer para esse ano de 2026 e eu espero conseguir documentar tudo aqui. Então tem muitas metas, eu acredito que vocês vão ver se concretizando aqui no canal, que eu pretendo mostrar isso tudo para vocês. E é isso, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o like e a gente se vê no próximo vídeo.